Este é o Conexão e em 2015 os trabalhadores domésticos tiveram seus direitos ampliados pela Lei do Emprego Doméstico. Em julho deste ano, a reforma trabalhista veio, e trouxe várias mudanças para a nossa consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. De que maneira, então, a reforma afeta também esses trabalhadores? Para a gente tirar essas dúvidas, a empresa Doméstica Legal lançou uma cartilha e o seu representante maior, criador, fundador, a gente acompanha o trabalho dele já há muitos anos, o Mário Avelino, ele está aqui, o presidente do Doméstica Legal. Bom, a gente já vai falar da cartilha, mas inicialmente eu queria saber de você, houve perdas para o empregado doméstico? Nenhuma perda. Como também para o empregador, dependendo da situação, até se torna mais barato a legalização. Então, mesmo com a reforma? Então é importante destacar, o empregado doméstico não perdeu nenhum direito e o empregador não tem nenhum aumento de custo. Ao contrário, dependendo da situação, ele vai ter até uma diminuição de custo, que nós vamos até abordar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, a ponto de vocês fazerem uma cartilha, aqui ele trouxe impressa, mas a gente tem também no site, as pessoas podem baixar ou acessar, se quiserem, no site. O que elas vão encontrar lá? Bom, no site eles vão poder baixar essa cartilha totalmente gratuita, tá? O portal Doméstica Legal também, caso a pessoa tenha alguma dúvida, pode mandar um e-mail, quer dizer, porque o portal Doméstica Legal, ele também faz a folha de pagamento para o empregador, caso ele opte, mas lá ele tem toda a orientação, tanto para patrões como empregados, dos direitos e deveres de cada um. Então, agora, a ponto de vocês chegarem a montar uma cartilha, foi porque tinha muita dúvida chegando lá, Mário Avelino? A CLT, essa reforma, ela mudou 100 artigos na CLT. E criou novas situações. Tá? Eu considero, particularmente, a reforma positiva e boa para empregadores e empregados, olhando o foco doméstico, porque essa reforma, ela primeiro atualiza a CLT, que é uma lei de 43, nós estamos falando de uma lei de 74 anos, e ela moderniza também. Então, olhando o lado de empresas, por exemplo, o teletrabalho, que é uma realidade, então agora a CLT vai tratar o teletrabalho. Que é o emprego remoto, uma coisa que é o assim, emprego trabalho remoto. Isso, a pessoa trabalhando em casa. Tem uma situação que é muito importante, o Brasil é campeão mundial em ações trabalhistas. Muitas ações até de má fé. E agora não. E o trabalhador, ele nunca teve custo para entrar com ação, porque os advogados sempre ganham o honorário sobre o que ganhar. Agora, se o trabalhador perder a ação, ele vai pagar as custas do outro lado. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma diminuição de ações, porque aquelas ações de má fé vai ter que pensar 3 vezes, porque a justiça está aí para fazer o certo, e não para defender os maus advogados ou os maus trabalhadores, como a maioria das ações tem até razão de ser. Mas eu estou falando que a tendência é diminuir, como também nessa reforma, o acordado... A gente está mostrando o site aí, Mário. Beleza. E nessa reforma... Onde é que as pessoas encontram a cartilha aí no site? Aqui, nesse ali ponto. Mesmo, Nesse ponto. Ela clica ali, ela vai baixar a cartilha, é um download bem simples. E a linguagem está bem acessível, Mário? Vocês tiveram essa preocupação? Eu sempre tive a preocupação porque a cartilha foi criada para trabalhador doméstico e empregador. E nós temos uma diferença muito grande. Enquanto o empregador, o perfil socioeconômico educacional é altíssimo, normalmente 95% dos empregadores têm nível superior, a doméstica, em regra geral, são pessoas que tiveram poucas oportunidades. Então, tem muitas pessoas alfabetizadas funcionais, tem muitas pessoas que só fizeram o 1º grau, agora é fundamental, toda hora muda. Então, é uma diferença muito grande. Então, eu usei uma linguagem, pelo menos esse foi o objetivo, que uma linguagem que um empregado que saiba ler e escrever consiga entender. E se não entender, manda um e-mail para a gente que a gente esclarece. Vocês dividiram a cartilha em 3 partes, né? Sim. Como foi? A cartilha, a reforma, ela tem nós dividimos em 3 partes, porque a primeira parte é que mudanças que houve agora na reforma já existiam na lei do emprego doméstico. A lei complementar 150 é uma lei recente, tem 2 anos, e foi uma lei que levou 5 anos para ser concretizada. E ela foi uma lei criada para o emprego doméstico. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a redução do intervalo para almoço.
pela reforma trabalhista, vai poder reduzir até 30 minutos, vai ser o mínimo do intervalo. Agora, essa redução a empresa pagará como hora extra. No emprego doméstico, já estava na Lei Complementar 150 de 2015, essa diminuição, a empregada, no acordo, ela opta em entrar mais tarde ou sair mais cedo. Então, repara que não há impacto, porque prevalece o que está na Lei do Emprego Doméstico. Ou seja, a Lei do Emprego Doméstico, quando ela passou, ela já trouxe algumas modernidades, Sim. digamos assim, já foi atualizando as relações trabalhistas, né? E essa reforma agora, então, acabou não atacando tanto eu digo que doméstico. até algumas situações da Lei do Emprego Doméstico, a reforma trabalhista copiou, porque é um avanço, é melhor. Então, o primeiro bloco são situações que não... Apesar que a CLT mudou, não muda no emprego doméstico, porque a Lei do Emprego Doméstico já prevê se mantém, né? a Coisas situação. que se mantêm. Uma situação que muda parcialmente no emprego doméstico, por exemplo, nas férias. No emprego doméstico, as férias ela pode ser parcelada em 2 períodos, pela reforma em 3 períodos. No emprego doméstico, pela lei, quem decide se vai parcelar ou não é o patrão doméstico. Já na reforma tem que haver um acordo das partes. E havia uma limitação, que aí se muda no emprego doméstico para melhor, que pessoas que tivessem mais que 50 anos ou menores de 18 não poderiam ter parcelamento. E agora não poderá parcelar. Então, existem muitas empregadas domésticas que têm mais de 50 anos, que para elas seria até conveniente um parcelamento ou não. E agora vai... Quer dizer, quando eu falo agora, é importante destacar. De quando entra em vigor? A lei, ela entra em vigor 120 dias após a publicação, ou seja, a partir do dia 11 de novembro deste ano, já está valendo as novas mudanças ou implementações da CLT. Eu queria terminar aqui, a gente está no nosso minuto final. O Mário Avelino, ele escreveu esse livro aqui, que foi lançado na Bienal de São Paulo, do ano passado, né? Que é Emprego Doméstico, Como Gastar Menos Dentro da Lei. E eu sempre achei muito interessante isso no seu trabalho, Mário. Eu não tenho razão nenhuma para puxar o seu saco, é admiração mesmo. Obrigado. É porque você nunca colocou 2 esferas, né? Entre 2 mundos, patrões versus empregados. Eu acho muito cuidadoso isso em você. Você acaba mostrando para patrões e para empregados quais são os direitos e deveres de cada um, né? E é importante, só reforçando, primeiro eu te agradeço pelo elogio, é que o direito de um é o dever do outro e vice-versa. E por que doméstica é legal? Primeiro, legal pela lei, mas é o legal para ter um ambiente harmônico, uma relação boa. E só para finalizar a terceira parte da cartilha, aí nós temos quase 25 itens que, de fato, mudam no emprego doméstico. E essa é a parte até mais importante da cartilha, porque o empregado vai ver o que agora impactou, de fato, e o empregador também. Agora, é importante destacar, não vai haver aumento de custo e trabalhador doméstico não perde nenhum direito. Perfeito. Está lá, então, para as pessoas poderem baixar. Vamos repetir o site ali do Doméstica Legal? Que eu acho que é bacana para as pessoas saberem, né? Faz o download da cartilha, ou seja, baixa a cartilha para o seu computador, para quando tiver dúvida, você poder extrair essas dúvidas, né? E quem sabe, liga lá para o Mário, que ele ajuda vocês, né? Vai ser um prazer e uma honra. Muito bom. Obrigada Lígia, eu que mais uma agradeço vez por sua entrevista. a oportunidade mais uma vez. Muito obrigado. Bom, e se você quiser rever, compartilhar essa conversa com amigos, basta acessar futuraplay.org. Até a próxima.